Irmãos queridos, boa noite. O texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35. Mateus, capítulo 9, verso 35. Não há nas Sagradas Escrituras texto mais importante do que esse quando o tema é a missão da igreja no mundo. É o locus classicus da teologia da missão da igreja. Isso devido a dois fatores: as circunstâncias em que o Senhor Jesus prega o que pregou e o conteúdo, a amplitude da mensagem. E a passagem começa por descrever o ministério itinerante do nosso Salvador. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Portanto, ele não restringia o seu ministério ao templo nem à sinagoga. Ele é encontrado nas ruas, nas esquinas, com a lama do caminho grudada na sola do seu sapato, vamos assim dizer. E, segundo o Novo Testamento, em contato especial, prioritário com os oprimidos, com os pobres, com os enlutados, com os doentes. Essa passagem tem sido fonte de consolação para a minha vida e hoje é o principal vetor do meu ministério. Isso porque até o ano de 2006, eu me dediquei a um tipo de atividade ministerial para a qual eu não consigo mais me dedicar. Até 2006, eu me dediquei ao trabalho de preparar sermões e subir ao púlpito na esperança de pregá-los no poder do Espírito Santo, julgando que essa era a minha principal contribuição para o bem-estar da igreja e da própria sociedade. E eu continuo acreditando nisso. Contudo, o que eu não consigo mais é conduzir o meu ministério tendo apenas como referência homens que se dedicam exclusivamente à atividade do templo. Então não foi fácil essa ruptura, porque eu tive que escolher o meu próprio caminho, tendo como referência homens que eu até hoje amo, que me inspiram, cujas pregações me levam às lágrimas. Então, João Calvino, em Genebra, expondo verso por verso as Sagradas Escrituras. John Stott, na igreja de All Souls, no centro de Londres, ou Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, em Londres. Ou o grande, para o meu gosto, o maior pregador do século XX, o congregacional Martin Lloyd-Jones, na Capela de Westminster. Voltando alguns séculos, Jonathan Edwards, na igreja congregacional de Northampton. Todos esses homens dedicados ao trabalho de preparar sermões e expor as Sagradas Escrituras no poder do Espírito Santo, e nós não teríamos chegado aqui sem eles. E no campo, no domínio do Espírito, eu não consigo encontrar nada que aqueça tanto meu coração quanto a pregação desses luminares. Contudo, eu sou carioca, nascido na Lapa, gosto de feijão preto, torço para o Botafogo, e ouvi, acredito, porque julgo que Deus fala com presbiteriano, que o Espírito Santo estava me chamando para viver a minha própria história. Eu não sou John Stott, eu não sou Martin Lloyd-Jones, eu não sou Jonathan Edwards. E vivo num país no qual metade das residências não tem acesso à rede de esgoto.
e que nos últimos 12 anos viu 600 mil pessoas serem assassinadas, numa média quase que anual de 60 mil mortes violentas por mês. A última estatística apontou para esse número trágico. E aí então, percebendo minha teologia, me forçando a romper com o modelo gabinete pastoral, púlpito, vivendo do ponto de vista ministerial uma experiência muito confortável, porque eu sou um presbiteriano que plantou a igreja na qual é pastor, o que faz com que eu não conheça nem de longe algumas das tensões que os meus colegas enfrentam dentro da denominação. Contudo, não dava para permanecer naquele conforto, porque as constantes violações aos direitos humanos na minha cidade me forçavam a desenvolver um ministério profano para fora do templo. E aí, aquela história toda que já compartilhei com vocês no Missão na Íntegra em outras ocasiões, aquela manifestação em Copacabana, a cobertura dos meios de comunicação e minha consequente entrada no sistema prisional, das favelas, o contato com jornalistas, com as agências internacionais de notícia, com as lideranças de movimento social, com traficantes, com policiais civis, policiais militares. E hoje, eu olho para essa passagem e vejo o valor de uma decisão como essa. Porque tenho para mim, e creio que vocês haverão de concordar comigo, que mais importante do que ter como referência Calvino, Lutero, Edwards, John Stott, é procurar ser um imitador de Jesus Cristo, e o meu Salvador é encontrado em movimento, nas ruas, nas esquinas, nas favelas, na periferia, em contato com gente real. E qual é o valor disso? O valor disso deve-se ao fato, entre outras coisas, de você deixar de conhecer os problemas sociais do seu país através da mediação dos meios de comunicação. Você está lá, você está vendo, você está sentindo e, consequentemente, passa a ter uma autoridade para falar que o acadêmico não possui. E eu posso lhes dizer, nós que estamos preocupados com a missão integral, que a garotada do Brasil está de olho em nós. Esse ano foi o ano que eu mais rodei o país. E eles estão querendo nos ver nas favelas, na periferia, em contato com os oprimidos. Que essa nossa teologia tem que nos levar ao contato íntimo com aqueles cujos direitos nós dizemos defender. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. O que significa, portanto, que sua pregação não é mais pautada tão somente pela Veja, pela Folha, pelo Estadão, pelo Globo. Sua pregação passa a ser pautada pelas perguntas concretas e reais que pessoas com as quais você mantém contato têm feito, de maneira que isso possibilita você responder às questões que as pessoas estão fazendo. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, se dedicando a 3 tarefas: ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. O Senhor Jesus ensinava a Torá, tratava de apresentar o seu sentido mais profundo e o quanto ela apontava para a sua própria vida.
Ali, ele expunha os fundamentos da fé, apresentava as bases intelectuais da autêntica relação do homem com o seu Criador, tal como revelado na vida de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ministério de ensino, que corresponde, sendo assim, o atendimento de uma necessidade humana, porque parte dos nossos problemas tem a ver com o fato de que nossa cabeça foi formatada pelo pecado e que, portanto, por amor, a igreja deve se dedicar à tarefa de desconstruir essa forma de ver a vida que não tem como pressuposto maior o amor desse Deus doce e descomplicado revelado por Jesus Cristo no Evangelho. Então, o ministério de ensino envolve apologética, envolve tratar das questões referentes aos fundamentos, às bases intelectuais da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Significa também tomar o que passou por uma experiência real de novo nascimento e o discipular, tratando assim de mostrar as implicações práticas desta fé. Num contexto, por exemplo, como o do Brasil, urge que no nosso discipulado, nas classes de escola dominical, nos livros que escrevemos, até mesmo nas canções que compomos, que façamos um resgate da doutrina bíblica referente ao homem, com foco especial no fato de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que por isso ele não pode ser explorado, sofrer violação de direito. Não pode, isso tem que ser ensinado nas nossas igrejas. O garçom abrir a garrafa de água mineral para você e você não dizer muito obrigado. E por que eu estou falando isso? Porque o ministério de ensino tem que levar em consideração o lado obscuro da cultura dentro da qual a igreja está plantada. E é aspecto, é traço da nossa cultura. A banalização da vida humana. A vida humana no nosso país não tem valor. E urge, portanto, que no ministério de ensino, no ministério de discipulado, quando nós estamos na sinagoga para estudar o Antigo e o Novo Testamento, que nós falemos das implicações práticas da cultura brasileira para a vida daquele que disse ter passado por um encontro com Cristo. Repito, formulando melhor a frase, nas nossas classes de escola dominical, nas ocasiões em que nos reunimos para estudar esse livro, nós precisamos apresentar as implicações práticas desta fé para os gravíssimos problemas que encontramos nesse país no campo dos direitos humanos. Gente, é sintomático acontecer o que aconteceu em Manaus, cerca de 40 pessoas serem executadas pela polícia em Manaus não parar. É sintomático, no decurso de 9 meses, 5 crianças serem mortas na minha cidade em operação policial e o Rio de Janeiro não parar. É sintomático da nossa cultura acontecer o que aconteceu em Osasco, em São Paulo, e São Paulo não parar. 19 pessoas mortas por mascarados, das quais 13 não tinham antecedente criminal, e os que tinham antecedente criminal
envolvidos com crimes chamados de leves, ou seja, pessoas cuja vida não representa nenhuma ameaça à ordem pública. Jesus ensinava. O texto diz que o Senhor Jesus pregava, que é diferente de ensinar. São palavras que se complementam, mas que têm sentidos significativamente diferentes. Pregar é se levantar como um arauto. Pregar é atender a principal necessidade humana, que é a de reconciliação com o Criador único dos céus e da terra. Pregar é proclamar Jesus Cristo e este crucificado, o que significa que um homem pode passar um ano inteiro num púlpito como esse, pregando fielmente a Bíblia, sem pregar o Evangelho. Uma coisa é pregar a Bíblia, outra coisa é pregar o Evangelho. Pregar sobre Davi e Golias não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é ajudar o mundo a entender, no poder do Espírito Santo, que Deus amou de modo tão ardente o homem, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso vai demandar da igreja uma grande sensibilidade ao sentido neotestamentário da palavra pecado. Porque hoje, o que nós temos na cabeça da maior parte da população é uma caricatura, que tem feito, portanto, com que milhões e milhões de pessoas não se sintam na necessidade de ter um encontro com alguém que as salve dos seus pecados. Porque pecado para nós está associado a algumas práticas que muitos ateus e agnósticos não estão envolvidos. Na nossa cabeça é fumar, ter sexo fora do casamento e se embriagar. Na Bíblia, contudo, pecado é não amar. É não amar a Deus. É não amar ao próximo com o amor que nós temos por nós mesmos. É banalizar os céus. É tratar com indiferença aquele que sustenta o nosso batimento cardíaco e ignorar a dor do próximo. E isso a Bíblia diz que é feio. Porque não amar significa viver a vida que o próprio Deus não vive. E porque Ele é santo, 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 Ele não pode tolerar tamanha contradição, tamanha afronta à sua santidade e comportamento que inviabiliza a vida em sociedade. E é quando nós ajudamos o pecador a entender que nós, seres humanos, somos viciados em nós mesmos, que não há um terceiro mandamento na Bíblia: amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos, porque não há texto das Sagradas Escrituras que nos ensine a amar a nós mesmos, porque Jesus Cristo, como afirma John Stott, parte do pressuposto que nós somos loucos de amor por nós mesmos e por isso nós mentimos muito e passamos por cima do direito do próximo. Pregar, portanto, significa anunciar a existência, repito, desse Deus doce e descomplicado, que em vez de derramar a sua ira in totum sobre a humanidade, desvia a justa manifestação da sua indignação santa do homem, punindo os nossos pecados na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma história absolutamente original, porque em todas as religiões o homem é apresentado trazendo uma oferta nas mãos para aplacar a ira da divindade. No Evangelho, Deus é o ofertante e chama homens e mulheres
para se arrependerem dos seus pecados e mediante um sinto muito e a fé em Jesus Cristo, se reconciliarem com Deus contra quem pecaram. Amados irmãos, que todos nós que temos preocupação com o cumprimento dessa chamada missão integral, façamos uma oração. Senhor, se meu ministério tiver que arrefecer o fervor evangelístico da igreja, leve-me deste planeta, promova-me para a glória. Não permita que eu preste tamanho desse serviço à causa do evangelho. Só nós pregamos o evangelho. Essa se constitui a maior necessidade humana. E tenho para mim que essa é a grande razão pela qual, nesse país, nós temos acesso ao testemunho de igrejas espetaculares, cujos cultos estão se aproximando em termos de qualidade do padrão global, do padrão TV Globo, em algumas igrejas, por exemplo, em alguns encontros nesse país. Esse ano vivi muito essa experiência. Tem agora um fogo que sai do canto, uma fumaça, não sei bem o que é aquilo, parece que é gelo seco, e eu já subo ao púlpito tendo que me desvencilhar daquele fog, mas não é o fog pentecostal, não é o poder de Deus, não há transcendência, há telões maravilhosos, bandas muito bem ensaiadas, show, mas o paralítico não anda, o cego não recobre a visão, não há batismo com o Espírito Santo. E qual é o motivo? Nós estamos falhando no essencial, estamos deixando de pregar a mensagem que Deus mais honra, que é o anúncio de Jesus Cristo espancado, surrado, posto no madeiro, morto, sepultado, ressurreto e assunto aos céus. O Evangelho. O Evangelho. Os Estados Unidos da América passaram por 2 grandes despertamentos. E sempre que formos falar da igreja desse país, que não nos esqueçamos do fato de que, com todas as suas contradições, poucas igrejas abençoaram tanto o planeta quanto as igrejas protestantes norte-americanas. Nós temos as mesmas contradições, algumas até piores, mas a nossa presença é pífia no campo missionário, especialmente quando comparada a desses amigos. Eu, presbiteriano, não tenho como negar o fato de que faço parte de uma igreja que foi plantada por um garoto que veio com 20 e poucos anos de idade para o Brasil, tendo cursado teologia em Princeton, e que com 29 anos morreu de malária, mas não sem antes ter organizado um presbitério, ter plantado uma igreja, iniciado um seminário e um jornal. E Jonathan Edwards descreve o primeiro despertamento americano, que teve como estopim o seu ministério em Northampton. E o que chamou a sua atenção ao procurar entender as causas daquele avivamento, da espantosa obra do Espírito, especialmente na sua igreja, foi o fato de que antes do derramamento do Espírito Santo, ele levou ao púlpito a mesma mensagem, o mesmo tema: justificação pela graça mediante a fé somente. Não há mensagem que Deus mais honre do que a proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, especialmente mediante a forma
da exposição do significado dessa doutrina, que para Martinho Lutero é o artigo de fé mediante o qual uma igreja permanece de pé ou cai. Se você quer o selo do Espírito Santo no seu ministério, não quer ser apenas reconhecido como um grande orador, mas alguém em cuja pregação há demonstração de espírito e de poder, pregue Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. E em terceiro lugar, o texto nos apresenta Jesus curando. Esse ministério de cura do Senhor Jesus tinha como força motivadora três grandes preocupações da Trindade. Em primeiro lugar, aqueles milagres tinham como objetivo botar o selo de Deus sobre a pregação do Senhor Jesus, porque a pregação era tão original, era algo tão novo, tão surpreendente, que necessário foi que Deus fizesse paralítico andar, surdo voltar a ouvir, morto até mesmo ressuscitar, a fim de que o seu selo fosse posto sobre a pregação do Senhor Jesus e dos apóstolos. Por isso nós não temos mais essa incidência de milagre da história subsequente da igreja. Essa é a grande explicação teológica para o fato de que há uma enorme concentração dessas operações extraordinárias no primeiro século que nunca mais se repetiram na mesma extensão. Ora, meus irmãos, aquela história da parábola do filho pródigo, o menino perde a herança, gasta tudo, eu não me canso de contar essa história, gasta tudo o que tem com meretrizes, sua vida se torna parecida com a vida dos animais, ele se pega comendo com os porcos. E ali, como alguém já disse, de si para si mesmo, ele declara: quantos trabalhadores do meu pai comem com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aí o objetivo da parábola é anunciar o evangelho e a extraordinária obra de conversão que estava ocorrendo entre meretrizes e publicanos, para a raiva da religião vigente, dos escribas e fariseus. E aí o Senhor Jesus, dizendo, para ajudar Israel a entender o que estava acontecendo, descreve o menino voltando para casa. No meio do caminho, o pai o avista, parte em sua direção e o abraça, e troca suas vestes, põe anel de ouro no seu dedo, e o calça, porque só um escravo devia andar descalço. E promove uma festa dizendo: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o Senhor de Jesus descreve o menino na festa, sem ter passado pela senzala, participando da celebração como se nada tivesse acontecido. O irmão mais velho falando, a lei, a consciência humana, a religião, o diabo, o inferno inteiro falando, e ele com os ouvidos apenas abertos para o Pai, na maior cara de pau. E o Senhor Jesus dizendo: e quem não tiver essa cara de pau não vai entrar no reino dos céus. E o paralítico andava, o cego voltava a enxergar, o morto ressuscitava, e dos altos céus o Pai dizia: assim é o meu amor pelo homem. Não considero cara de pau aquele que volta para casa com lágrimas de arrependimento, confiando mais na minha misericórdia do que na sua inocência. Então esses milagres ocorriam
como selo sobre a pregação do Senhor Jesus e dos apóstolos. Eram expressões de amor também. Jesus curava aquela gente movido por compaixão. E os milagres serviam de ponte evangelística. O que significa, portanto, que onde quer que vejamos gente atrofiada, sem condição de interpretar texto, limitada, seja por motivos culturais, psicológicos, políticos, a igreja deve se levantar com o seu ministério de cura, não tolerando que homens e mulheres não vivam à altura da beleza da imagem e semelhança de Deus que carregam. Esse é o nosso chamado. Por isso, uma missão integral, que não tolera homens e mulheres comendo a comida sem sentir o sabor, porque não tem ninguém no universo para poder dizer muito obrigado. E que também, uma igreja que não tolera homens e mulheres impedidos de fazer tecnologia, ciência, produzir obras de arte, redigir trabalhos literários, por ter suas faculdades atrofiadas pela injustiça desse mundo, pelos dramas com os quais convivemos muitas vezes, desde as experiências vividas na primeira infância. Ensinar, pregar e curar. Por isso essa passagem é a mais importante de todas as escrituras sagradas quando o tema é missão da igreja. Não há nada mais abrangente. A partir da experiência do próprio Cristo, tendo Cristo como paradigma e um Cristo que não vivia dentro de uma estufa chamada templo, que é encontrado nas ruas, que é encontrado em Osasco, em Barueri, na Rocinha, no Jacarezinho, no sertão, anunciando o evangelho revelado pelo Pai, que no seu amor, através do seu único filho, chama homens e mulheres para basearem sua relação com ele em graça, não em desempenho. Aquilo que a passagem passa a falar é coisa tão sublime que, de certa forma, nenhum de nós deveria ler o verso 36 sem estar de joelho. Não há nada mais santo nas Sagradas Escrituras quando o tema é a missão da igreja do que esse verso 36. Vendo ele as multidões, veja só, não é vendo judeus dentro de uma sinagoga ou adoradores no templo, correndo às vilas, às aldeias, em contato com famintos, com oprimidos, com doentes, com endemoniados. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Não há na Bíblia descrição mais precisa sobre a forma de Jesus Cristo ver a humanidade, aquilo que poderíamos chamar de condição humana, do que essa. O que o Evangelho está dizendo é que a condição humana é trágica. E Jesus Cristo é apresentado nessa passagem como quem experimenta dores empáticas por se deparar com um mundo no qual homens e mulheres estão cansados, sobrecarregados, aflitos e sem proteção, sem direção, sem cuidado. Suas vidas mais podem ser comparadas à vida de ovelhas aflitas e exaustas sem pastor. Gente,
Porque a condição humana é trágica. Aqui estamos todos nós, vivendo, caminhando, como diz, andando. Mais alguns verões, mais alguns invernos, mais algumas primaveras, mais alguns outonos. Todos os que se encontram aqui, todos os habitantes de Recife vão se deparar com uma muralha intransponível. Foi o que eu senti quando eu tive que enterrar meu pai. Quando eu vi o corpo do meu pai descendo no cemitério São João Batista, lá no Rio, eu me vi diante de algo acachapante. Não havia como resistir, só me cabia enterrar o meu pai. Está se aproximando o tempo. E esse que é o problema. A vida é dura, curta e incerta. O tempo é o bem mais precioso que nós temos. Porque, como diz o grande Edwards, a nossa felicidade nesta vida e na vindoura depende do aproveitamento do tempo. E é um bem escasso e ninguém sabe o quão escasso é em sua vida. Está chegando o momento em que nós, todos os que aqui se encontram, teremos que nos separar de tudo que amamos. Pode ser que o amor da sua vida venha cair nos braços de outro. Outros também vão morar em sua casa, vestir sua roupa. E essa semana conversava com um médico do Rio. Ele disse o seguinte: é assim que eu me sinto em relação à vida. É o desejo de nunca ter nascido. Agora, você imagina uma pessoa que teve contato com a angst, com essa angústia existencial, que sentiu a sua fragilidade, que compreendeu as palavras do livro de Jó: o homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Essa mesma pessoa, sujeita a um processo inexorável de envelhecimento e morte, caminhando para o túmulo, ter que lidar com sistemas políticos, econômicos injustos, com relações trabalhistas de exploração. Porque nós não conseguimos nos amar, nós somos perversos. A luz veio ao mundo, acabei de ler isso no avião, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é empiricamente comprovável. Então, por que pregar o Evangelho? Por compaixão. E em nome de Jesus, não peça poder antes de pedir amor. E jamais deseje ser um grande pregador. Peça a Deus para você ser um grande amante, porque se você amar, você vai ver na Bíblia o que ninguém consegue enxergar. As pessoas vão te ouvir e vão dizer: ele não prega como os escribas e fariseus. A originalidade, a graça, o rosto comunica. E você vai pregar de uma tal maneira que as pessoas acreditarão que você crê. Amar. Ora, gente, o que eu estou fazendo aqui? Por que aceitar o convite do meu amigo Ariovaldo Ramos, que insiste em confiar em mim e investir no meu ministério, abrindo essa porta extraordinária de um dos trabalhos mais relevantes, acredito, hoje, no atual contexto do protestantismo brasileiro. Gente, eu peguei o avião, saí da minha casa, vim para cá, porque eu devo ter um mínimo de amor pela igreja. Esse trabalho pressupõe amor. E o texto diz que Jesus andava pelas aldeias e povoados, ele ensinava, pregava e curava, porque ele tinha pena das pessoas. É isso. Ou compaixão, ou misericórdia. É esse o sentimento que dá legitimidade ao nosso ministério. Agora vejam só. Aqui está o momento sagrado. Há certas coisas na Bíblia que nós devemos
ouvir de joelhos. E eu diria o seguinte, com especial temor, em razão das circunstâncias em que certas afirmações foram feitas. Eu tenho para mim que Mateus, aqui uma interpretação livre do texto, Mateus só pôde dizer, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, porque ele estava chorando. Ele estava provando de angústia. Sofria de empatia. Por isso que nós devemos amá-lo. Por isso que ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã. Esse amor pelo homem. E nesse estado de alma, Mateus o descreve no verso 37, desabafando. E ele desabafa com quem? Pergunto a vocês. Com seus discípulos. Ele desabafa com a igreja. Provavelmente com lágrimas nos olhos, ele decide abrir o seu coração com alguém. E decide abrir o seu coração com quem? Com a igreja, porque nós fomos separados entre todos os povos da terra para conhecer o coração de Deus. É de se esperar que nós entendamos a natureza, o conteúdo, o sentido desse desabafo. Portanto, cada missão na íntegra, cada congresso no qual nós nos propomos tratar do tema missão da igreja no mundo, nós devemos entender que durante a entrega da mensagem, a exposição bíblica, Jesus Cristo está abrindo o coração para o seu povo. Isso é santo, gente. Eu me lembro de uma vez que eu vim aqui em Recife, onde eu fiz o meu primeiro curso de seminário teológico no Seminário Presbiteriano do Norte. Foi um período de prova terrível. Saído da praia, surfista, de repente internato no seminário presbiteriano, tendo que provar da chamada ortodoxia morta. Homens falando sobre calvinismo sem lágrimas nos olhos. Eu diria para você o seguinte, sou calvinista, mas me pelo de medo de pessoas que se tornem calvinistas no contato comigo e se aproximem de alguns calvinistas. Sofri muito naquele período. O seminário não oferecia nada. E com exceção de 1 ou 2 professores, o resto era uma lástima, de maneira que eu não vi mais sentido em ficar na cidade e fui embora. Morava num casarão, eu, meu amigo Luiz Vanderlei, Ronaldo Lidório, todos da mesma turma. E ao lado do casarão havia uma árvore, onde eu orava muito. Numa das minhas pregações aqui em Recife, eu pedi para que um missionário da Jocum, não sei se ele se encontra aqui, o Jailton, me levasse ao Seminário Presbiteriano do Norte. Está lá. Vaso Santo, você se lembra do que eu estou falando? Ali. E eu não conseguia parar de chorar. Me lembrando do Ronaldo Lidório, dos meus amigos, ministério lindo da obra da graça de Deus em nossas vidas. E era só gratidão, santo temor, louvor e agradecer a Deus por aquele ano maravilhoso, quando interpretado do ponto que eu me encontro hoje, que era necessário que eu passasse por aquela prova para que Deus revelasse a mim o que se passava em meu coração. Eu chorei muito. Não sei se nós ficamos ali já uns 20 minutos orando. Era 1 hora, só lágrimas. 1 hora orando de joelhos debaixo daquela mangueira, me parece. O Jal em silêncio. Ao término da oração, ele que o viu o tempo todo me acompanhando na súplica, nas ações de graças, eu aos prantos, ali ainda de joelhos, me virei para ele e disse: Jal, obrigado pelo seu silêncio, obrigado por você ter me acompanhado nessa intercessão, Jal. Você me levou a sério. Não banalizou as minhas lágrimas. Ele virou-se para mim e disse o seguinte: Antônio, eu vi que o momento era muito especial para você, eu preferi ficar ao seu lado calado.
Tudo isso para dizer o seguinte: não banalize as palavras de um Salvador que se dirige à sua igreja com lágrimas. Então se dirigiu aos seus discípulos. Se a voz de Jesus Cristo não for ouvida aqui, nesse congresso, qual a esperança para o Brasil e para o mundo? Porque que instituição está em condição de se envolver com o ministério de ensinar, pregar e curar? Fale-me de partido político, fale-me de movimento social com um projeto tão encantador, tão holístico, tão libertador como esse. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele faz uma constatação. É um mar de desgraça. Bilhões sem Cristo. Literalmente bilhões em estado de miséria e pobreza no planeta. E é interessante o duplo veredito de Cristo, que ele vê o homem como vítima e algoz. Por que a seara é grande e os trabalhadores são poucos? Porque nós, seres humanos, somos obcecados com a nossa felicidade e não temos meta maior na vida do que a meta de ser feliz. Por isso que ministério é experiência profundamente solitária. O que levou o grande Martin Luther King a dizer: eu não me surpreendo com o grito dos maus, mas sim com o silêncio dos bons, porque nas suas passeatas ele olhava para a direita, olhava para a esquerda: cadê os meus amigos, companheiros de ministério? Cadê os pastores? Cadê os que dizem que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí a bomba atômica. O verso 38. Uma das mais profundas convicções de pecado que eu experimentei esse ano em minha vida. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Porque eu experimentei convicção de pecado? Porque eu andei murmurando. Eu cheguei ao ponto de dizer: eu não recebi a unção do dinheiro. Eu sou um ministro duro. Não estou falando do ponto de vista pessoal, do pagamento das minhas necessidades, da manutenção da minha família. Vivo com certa dignidade. Eu estou falando de dinheiro para entrar na favela, para fazer lobby em Brasília, na Assembleia Legislativa do meu estado. Eu estou falando de dinheiro para reformar barraco, para ajudar favelado, para sustentar vocacionados para o ministério sagrado, ajudando-os a comprar boas obras literárias, para plantar igreja. Eu sou duro. E eu tenho falado isso, eu não recebi unção do dinheiro. O dinheiro não entra no meu ministério. Aí me deparei com essa passagem. Com Jesus dizendo para nós não pedirmos a Deus para nos cercarmos de ricos, nem clamarmos por grana, mas pedirmos a Deus que visite a vida de garotos, de moças e rapazes, e leve-os a sentir essa angústia que Jesus Cristo sentia, e os perturbe, e os faça, em vez de ir para um quarto, se trancar e filosofar sobre o problema do mal, filosofar sobre o problema do mal no sertão, dentro de um barraco, onde ali, muito provavelmente, o Espírito Santo vai dar a resposta para pessoas que estão fazendo perguntas reais, em vez de criar obstáculos intelectuais para um encontro mais radical com Cristo. Depressão metafísica de vagabundo, o país sangrando, e você com Foucault, Derrida, Nietzsche, Camus, Sartre, o problema do mal. Eu não vejo Jesus Cristo na Bíblia filosofando sobre o problema do mal. Eu vejo ele expulsando demônios, curando enfermos, e se cercando de homens e mulheres a fim de que fossem enviados ao mundo para falar do amor incondicional de Deus Pai pelo pecador. Rogai, pois, ao Senhor da seara, porque só o Senhor da seara para nos salvar da religião,
Só o Senhor da seara para nos salvar do presbiterianismo, do pentecostalismo, do calvinismo, do arminianismo, ou da missão integral, da direita, da esquerda. Só o Senhor da seara para fazer que passemos por essa crise. Essa coisa que faz você cair de joelhos no seu quarto e dizer: Senhor, eu quero ser a resposta para essa desgraça. Eis-me aqui, envia-me a mim. E coisa linda é nessa hora ouvir o cântico pentecostal baseado em Isaías capítulo 6. Porque você se sente indigno ao mesmo tempo. Aí vem o hino, soprado pelo Espírito, o profeta de Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando, o torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, toca-me com as brasas do altar. Esse é o nosso chamado. Andar pelas aldeias e povoados, conhecer as comunidades ribeirinhas do Amazonas, o sertão do nordestino, a periferia de São Paulo, as favelas do Rio, visitar uma escola pública, um hospital público, ir lá para o bairro da sua empregada doméstica e de manhã bem cedo fazer todo o percurso com ela, no ônibus que ela faz para chegar na sua casa. E aí, em contato com essa gente, ensinar, pregar e curar, mas na força motivacional da compaixão, a partir de uma visão dos problemas da humanidade que seja bíblica, porque antes fosse apenas luta de classe. O problema é de, depois de você transformar o Brasil numa Suécia, por não ter Jesus Cristo em sua vida, ter vontade de morrer, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. São ovelhas aflitas e exaustas, porque elas não têm pastor, elas não têm direção, elas não podem dizer: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E ao saber que Deus vê a vida dessa forma, o que fazer? Ouvir o seu desabafo com lágrimas, com santo temor. É o seu Salvador sob profunda carga emocional, esperando que você saiba o que se passa pelo coração de Deus. E aí entender o problema, nosso egoísmo, nossa contumácia, nossa indiferença. A seara é monumental, porque o homem é egoísta. E orar. Gente, rogando ao dono da seara, não é o bispo vitalício que passa a igreja como herança para os seus filhos, é orar para o Senhor da seara, que envie não vagabundos, almofadinhas, envie gente que vai envelhecer antes do tempo, porque exerce o ministério movida por amor. Concluo apresentando um pequeno caso que pode servir de ilustração para tudo que eu acabei de falar. Teologia, acredito que apresentei nessa exposição bíblica. Fiz algumas aplicações, agora deixa eu apresentar para vocês um que poderíamos chamar de estudo de caso, a ser apresentado em 3 minutos. Chacina de Osasco. Morre um guarda municipal, um policial, num lugar de São Paulo onde moram matáveis.
Se você mora na periferia de São Paulo, é negro ou pardo, sua morte não vai causar comoção, não vai haver investigação, a cidade não vai para a rua. A população não vai para a rua protestar, porque isso é matável. Então, esses homens mascarados, olha lá, no país que foi contra o uso de máscara nas manifestações. Mas matar com máscara, ao arrepio da lei, quem tem antecedente criminal, a classe média ama. Mais de 50% da população brasileira crê na frase bandido bom é bandido morto. Os caras entraram, profissionais, grupo de extermínio. Você vê pelo jeito como eles usaram a pistola. Quem tem antecedente criminal aí? Saíram matando todo mundo. Mataram 19. Entre eles uma menina de 15 anos chamada Letícia, fora os feridos. Conforme eles disse, 13 sem antecedente criminal. E os demais com antecedente criminal, tendo praticado crimes leves. Fiquei louco. E graças a Deus, cerca de 20 paulistas enlouqueceram também. Dos 20, aproximadamente 19 membros de igrejas evangélicas da região metropolitana de São Paulo. Gente por quem eu tenho profundo respeito, que deu a cara. O que eles fizeram? Foram para a Avenida Paulista, e eu aqui no Nordeste, que eu estava por aqui, pelo WhatsApp, põe a faixa para cá, põe para a direita, não, tira daí, vem mais para cima, vem mais perto do asfalto, mais perto do asfalto. Eles anunciaram para todos os meios de comunicação, agências internacionais de notícia, que eles iriam amordaçados para a Avenida Paulista, simbolizando o desamparo do morador de periferia, que grita e não é ouvido, e com uma faixa escrito, quem matou 19. Eu soube não vou dizer o nome, de altíssimas autoridades públicas iradas com o que foi feito. Quem é essa gente? De onde eles vieram? Eles não pararam o trânsito de São Paulo. Como podem estar na primeira página da Folha, com destaque no Estadão? E lá no Rio de Janeiro também no Jornal Globo. E ganhando todo o noticiário do país. Mas a galera não ficou só nessa. Eles fizeram uma outra manifestação, depois fizeram uma terceira, todas elas com cobertura dos meios de comunicação. Quem matou 19? Na última manifestação, da qual eu pude participar, em que fizemos um rio de sangue em frente ao MASP, já agora com outro cartaz, periferia de São Paulo, sangue, impunidade, medo. Segurando a faixa, todo mundo com máscara neutra, aquele rio de sangue, os nomes das vítimas. Volto para o Rio, na terça-feira, quando quarta-feira de manhã, recebo um e-mail. Alguém entrou no inbox do Rio de Paz, era Dona Antônia, mãe do Jailton, vítima da chacina. Olha, eu acabei de ver a manifestação de vocês na televisão, eu sou mãe de vítima, estou precisando de ajuda. Na quarta-feira de manhã eu liguei para o nosso advogado, João Tancredo, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos do OAB do Rio. Tem parente de vítima começando a nos procurar por causa das manifestações. Vamos para São Paulo? Antônio, vamos para São Paulo agora. Vamos para São Paulo. Aí fomos para Barueri, fomos para Osasco. Gente, vocês não queiram ir para Barueri e Osasco. Numa das minhas primeiras idas, eu encontrei um rapaz, eu não sabia se ele era da polícia ou se ele era olheiro. E no Rio de Janeiro, quando eu vou, eu tenho uma fonte. Ali eu não tenho fonte nenhuma, não sabia de nada, nem localizar no mapa. Só sabia que aquilo foi uma obscenidade no maior centro econômico da América Latina. De repente vem um carro branco, o cara para na nossa frente, até onde eu pude perceber uns 4 pessoas dentro. Eu me virei para o cara, sem saber quem ele era. Meu irmão, que carro é esse? O que você está falando? Meu irmão, eu quero saber que carro é esse.
O que você perguntou mesmo para mim? Meu irmão, eu quero saber que carro é esse, cara. Eu estou vindo de longe aqui para te dar voz. Que descer o cerol, descer o aço aqui. E aqui pessoas morrem. E ninguém grita. Ninguém protesta. Eu não sei se ele estava com o radinho ligado. O carro foi embora. Ele sumiu. E eu só vi as mães nas ruas pedindo para que os filhos se afastassem. Entramos no bar da chacina. O dono do bar virou-se para a gente: não quero conversa, não quero papo, por favor, todo mundo para fora, o que vocês tiverem que fazer fora daqui, todo mundo de costa. Se vocês virem as fotos, todo mundo de costa para a gente. Aí fui para a casa da dona Antônia. E aí, dona Antônia, como é que é? Ah, meu filho querido. Quando eu tive um AVC em 2010, ele largou o emprego e me levava no colo para a fisioterapia e para o médico. Aí a avó lá de dentro, que está com AVC na cama: eu criei esse menino no meu colo. Dona Antônia tinha filhos? Tinha sim, moço. 3 crianças. O mais novo, de 2 anos, está com raiva de Deus, porque disseram que o pai foi para o céu e Deus não permite ele falar com o pai. O de 5 anos, a menina de 5 anos, procura o de 2 para eles ligarem no celular para falar com o pai. O de 8 anos é só revolta, porque todos os dias ele dormia agarrado com o pai. Meu filho ajudava uma igreja, ele era dizimista, embora não frequentasse. Ele trabalhava no comércio varejista. É uma bênção na minha vida. Dona Antônia, a senhora vai me perdoar. E isso a gente sem saber o que ia acontecer na pista, quando saísse da casa. Se pela escuta, pelo grampo, alguém sabia que nós estávamos ali na região de Barueri e Osasco. Aí então, dona Antônia, uma pergunta dura. Seu filho tinha antecedente criminal? Tinha sim, moço. Com 17 anos ele brigou com a namorada e a namorada foi lá e fez o registro. Aí o advogado virou-se para mim: isso não é antecedente criminal, isso é ato infracional. Ele era menor de idade. E o medo dele, moço, dona Antônia falou para mim, era numa blitz, ao ser perguntado se tinha antecedente criminal, negar e o policial dizer que ele estava mentindo e ser executado. Portanto, quando a polícia entrou, quer dizer, provavelmente o governo do Estado de São Paulo está dizendo que foi só a polícia. Por isso que nós agora estamos pedindo indenização, vai ter uma manifestação sexta-feira agora cobrando indenização. Quando eles entraram e perguntaram: quem aí tem antecedente criminal? Meu filho levantou a mão. E foi executado. Então o que nós estamos fazendo agora? Uma das vítimas é um menino que mora lá em São Paulo, o que a gente chama no Rio de Boca de Fumo, eles chamam de biqueira. E favela quebrada. Estou aprendendo toda essa terminologia agora lá. Aí um rapaz que foi vítima levou um tiro no pé, só que o pé agora está necrosando porque ele é diabético. Estão pregando o evangelho para ele, não é convertido. Estamos levando o evangelho para a gente de vítimas. Montamos uma associação com os parentes de vítima. E estamos agora entrando com um processo, cobrando do Estado de São Paulo o pagamento de indenização. Qual é o objetivo em contar essa história depois de uma exposição bíblica sobre a chamada missão integral da igreja? Tenho para mim que é muito pouco provável que num país corrupto como o nosso, você possa viver a missão integral sem ter que conviver com o medo, sem temer pela própria vida. Se for para encarnar esses valores, você vai temer motocicleta com 2 camaradas parando no sinal do seu lado. Você vai temer o grampo, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado. Você vai entender como jamais entendeu o Sermão da Montanha. Chamamos para a necessidade da gente gritar, da gente ir para as ruas, para pressionarmos as autoridades públicas, para fazermos justiça, para anunciarmos o evangelho. E dá para fazer tudo isso sem perdermos a nossa identidade, sem deixarmos nos cooptar por partido político, ou pela direita ou pela esquerda, mas vivendo para a glória de Jesus. É para esse cristianismo no qual eu acredito que eu chamo nessa noite em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai Santo, nós estamos vivendo um momento de opróbrio na história do protestantismo brasileiro.
Fala-se hoje na bancada do boi, da bala e da Bíblia, como o que de pior existe no Congresso Nacional. Com os meios de comunicação cobrando que a igreja se posicione contra grandes injustiças praticadas por supostos representantes da igreja. Senhor, nós não podemos passar por esse país deixando pior do que quando o recebemos, Senhor. Em nome de Jesus, aviva a tua obra. Rasga os céus, dá-nos a experiência pentecostal. Antes de te pedir poder, pedimos amor, Senhor. Enche os nossos olhos de lágrimas, dá-nos intrepidez, ajuda-nos a ensinar, pregar, curar, em contato profano, fora do templo, em locais de exclusão, vulnerabilidade e privação, Senhor, com gente real, perto da qual o nosso Salvador é frequentemente encontrado, Senhor, nas narrativas dos evangelhos. Senhor amado, ajude-nos a ter uma visão da complexidade da causa. A condição humana é trágica. Homens e mulheres aflitos e exaustos como ovelhas que não têm pastor, num mundo de egoísmo. Num mundo em que a própria igreja se recusa a ser sal que é esfregado na carne para que a carne não apodreça. Ajuda-nos a começarmos o movimento de oração nesse país, Senhor. Não queremos pedir concessão de rádio, não queremos pedir terreno, nem dinheiro. Pedimos garotos e moças apaixonados por Cristo, que tiveram uma visão do estado de miséria da humanidade e que se ofereceram a Ti como resposta para a própria oração que estão fazendo. Faz assim, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Deus abençoe.